nós falamos sobre ciência e fé. São coisas que, se nós não tratarmos corretamente, a gente vai viver uma incoerência, né? Aqui nós acreditamos no que lemos, parece que é por aí o caminho, mas lá fora, na escola que os nossos filhos estudam, quando a gente vai fazer faculdade, o que a gente aprende não tem nada a ver, né? E a sensação que a gente tem é que isso aqui é uma lenda, né? Nós estamos trabalhando com mitos, e que deve existir alguma coisa aí, alguma força superior, né? Mas que realmente não bate em nada com aquilo que a ciência nos apresenta. Bom, essa é uma grande falácia. Na verdade, não é nada disso que nós vemos. Na verdade, justamente esse é um dos propósitos desse nosso encontro. Nós vamos ter aos domingos à noite. Na semana que vem, nós vamos receber a visita aqui do professor Marcos Eberlin. Tem até material aqui que nós estamos distribuindo na internet, divulgando. E ele vai nos trazer uma perspectiva bem interessante. E eu convido vocês a participarem, acompanharem na internet. Foi criada uma página, todos os encontros, onde serão os encontros. No final do culto nós vamos entregar mais material de divulgação para você poder levar, para você mesmo poder participar. E quem sabe convidar um filho, um sobrinho, né, alguém que está vivendo esse conflito. Será que existe alguma explicação para isso? Ou a gente vai viver essa dicotomia entre fé e ciência? Muito bem. Nós vamos falar sobre origens, né? A origem da vida. E, mais precisamente, hoje eu quero falar sobre a Gênesis e a biogênesis. A origem, segundo aqui, o que a Bíblia fala, o que aconteceu com a ciência, porque há esse conflito de ideias, de propostas, e até onde a gente pode caminhar e entender o que foi que aconteceu. Vou pedir para você deixar aberta a sua Bíblia lá, em Gênesis capítulo 1, é o texto principal nosso, texto base, acho que é muito conhecido, né? Mas deixe sua Bíblia aberta aí, nós vamos conversar um pouquinho, e ver o que a palavra de Deus nos fala, e o que a ciência nos fala. Diz assim a palavra de Deus. Eu, na verdade, vou ler do verso 1 ao verso de número 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos orar pedindo a bênção e a direção de Deus para a meditação dessa noite. Ó Pai, eu rogo, Senhor, a Tua direção, para que, à luz da Tua palavra, possamos crescer no nosso entendimento, compreender, Senhor, até onde é possível compreender esses eventos, ó Pai, do passado, e que de alguma forma impactam até hoje o mundo moderno. Esses questionamentos mais profundos, as indagações mais profundas do homem. Será que tudo isso que vemos, tocamos com os nossos olhos, a matéria, realmente é obra do acaso, ou é obra de um Deus poderoso, inteligente, que age e intervém até hoje? Abençoa, Pai querido, essa série de mensagens que teremos aqui na Tua igreja, em outros locais também, trazendo lucidez, ó Pai, para esse debate, para essa questão, Senhor, tão importante, principalmente para os nossos jovens, para aqueles que ainda estão vivendo, Senhor, num contexto acadêmico, e como lidar com isso. Dê-nos paz, dê-nos serenidade, Senhor. Tire de nós, ó Deus, qualquer cegueira, qualquer pressuposto que possa atrapalhar, Senhor, o nosso entendimento. É o que eu te peço e te abençoo, e a Tua bênção realmente para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é uma pergunta que a gente tem que fazer, e a grande questão que vai nortear a nossa conversa aqui, independente de
pequenos detalhes que a gente possa encontrar quando a gente começa a estudar esse assunto que parece tão polêmico. Todo mundo aqui sabe. Você, desde lá eu posso dizer, quinta série, eu não sei como está hoje, na minha época, quinta série que eu começava a estudar essas coisas, biologia. E aí eu comecei a ouvir pela primeira vez a origem de tudo. Ouvi falar do Big Bang, da teoria da evolução, conheci Darwin, velho amigo Darwin, né? E aí a gente foi sexta série, sétima, oitava. Na minha época era até oitava, já mudou, né? Já ficando velho. Nono ano agora a gente fala, né? Primeiro, segundo, terceiro, prepara para o vestibular. E tudo que a gente estuda, né? Antes de entrar no vestibular, depois a coisa piora. Realmente confronta diretamente tudo aquilo que a gente ouve, alguns desde criança. Quem lê a Bíblia, quem tem fé, vive esse conflito. Depois você entra na faculdade, se for numa área de humanas, se for numa área biológica, você vai fazer aí você vai ficar mais uns 5 anos se aprofundando um pouco mais, e tudo que você vê realmente é conflitante demais. Olha, seria até ingênuo da nossa parte achar que isso não é importante. Eu creio que é muito importante. Eu conheço jovens que cresceram na igreja presbiteriana, cantavam, tocavam. Hoje estão lá fazendo a sua pós-graduação na área de química, evolucionista total, não frequenta mais igreja, e não é um, nem dois, nem três. Alguns nem precisaram se aprofundar muito mais, nem estudar muito não para entrar em conflito com isso. Você basta ligar a televisão. Todos os programas que tratam um pouquinho, Discovery Channel, tudo realmente parece que leva a nossa fé a entrar em conflito com isso. Será que sempre foi assim? Será que esse debate é novo, é atual? Na verdade, meus queridos, há registros antiguíssimos, que o homem se deparava com essa grande questão. O cerne de todo o problema é o seguinte: tudo que veio à existência, que está aí presente, foi obra do acaso, ou foi realmente uma força inteligente que interveio e guiou os processos da natureza, do homem e de tudo mais? Essa é uma pergunta muito antiga. Para vocês terem uma ideia, pesquisando um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Há registro lá, anos 600 antes de Cristo. Você tem que acaso ou um design, uma mente inteligente que projetou e planejou tudo. Você tem, por exemplo, Tales de Mileto, que viveu no ano 600 a 500 antes de Cristo. Ele dizia: o mundo evoluiu da água por processos naturais. Havia alguns, não muitos, que já pensavam dessa forma. Pois você tem o Platão, que combatia isso, ano 427 a 347 a.C., ele viveu, e ele dizia: olha, as leis da natureza demonstram uma criação racional. Platão, estou junto com ele aqui, né? A impressão que eu tenho ao observar a natureza, ao observar as coisas, existe uma ordem, existem leis. Isso não pode ser obra do acaso. Você tem um outro, ano 490 a 430 a.C., Empédocles de Agrigento. Sobrevive o que estiver melhor capacitado. Olha aí o embrião de uma teoria, né, em que na natureza, através de processos não guiados, já está claro aqui, olha, evoluiu, uma evolução, processo natural, não houve nenhuma intervenção, né, sobrenatural. E aqui você já vê um embrião, olha, sobrevive o que estiver melhor capacitado. Muito bem. Paralelamente você tinha Aristóteles: o universo foi criado segundo um plano racional. Então você vê esse debate, ele é muito mais antigo do que a gente imagina. Muitos acham que isso começou com Darwin há 150 e pouquinhos anos atrás. Não, isso é muito mais antigo. O debate existia, são questionamentos razoáveis, e nós temos que levar a sério. O problema é que isso são questionamentos, isso não é ciência, isso é um questionamento. E quando nós fazemos uma avaliação dos grandes cientistas, tá, do passado, grandes cientistas,
Eles não viam conflito nenhum em se fazer ciência, até uma determinada época da história, vou mostrar para vocês, e a fé num Deus soberano, poderoso, inteligente, que tem propósito, que planejou, que fez todas as coisas. Tem uma lista aqui, de alguns apenas. Você começa com Francis Bacon, vai embora, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Pascal, nossa, vai embora, Isaac Newton, todos são os pais da ciência, os grandes cientistas do passado. Aqui, olha, é o pai da física, da astronomia, da matemática, da química e da dinâmica dos gases. Isaac Newton, né? Física clássica e cálculo diferencial. Todos esses personagens do passado eram homens, são os pais, são aqueles que lançaram as bases da ciência moderna. Eles acreditavam em Deus. Eles não tinham conflito nenhum entre ciência e fé. O debate existia, questionamentos existiam, só que a ciência, a verdadeira ciência, ela não contradiz a verdadeira fé. Uma ciência sadia e uma espiritualidade sadia caminham juntas. Você tem outros ainda, um pouquinho na sequência, mais modernos até, John Dalton, teoria atômica moderna, vários personagens ao longo da história, todos são os grandes, Mendel, está aqui, da genética, os pais da ciência, todos não tinham conflito nessa questão. Acreditavam numa intervenção superior, numa mente inteligente, num Deus que interveio. Claro que eu estou falando aquilo que é essencial, naquele ponto, né? Será que tudo foi uma obra do acaso, forças naturais, ninguém interveio, foi acontecendo do nada? Ou houve uma intervenção inteligente nos processos? É evidente que cada um deles tinha pormenores na sua fé, mas na essência eles acreditavam na existência de Deus. E por que hoje a ciência, mais de uma quantidade absurda assim, não mais crê em Deus e vivemos esse conflito? Quando foi que houve o rompimento? Na verdade, com o advento do iluminismo no século XVIII, o iluminismo na Europa foi um movimento que rompeu com muitas coisas, que tinha que ser rompido mesmo. Você se lembra da Era das Trevas, em que a igreja, na época católica, o cristianismo, ele engessou a ciência. A ciência tinha que passar no crivo da igreja. Se um cientista descobriu alguma coisa, ou no seu estudo, ele tinha que ver se a igreja ia aprovar ou não a tese dele, né? E alguns bobear ia para a fogueira. Então foi um período complicado, um período difícil. O iluminismo rompeu com várias coisas, com vários parâmetros e paradigmas do passado, mas também rompeu com os dogmas da igreja. Positivo até aí. Positivo até aí. O darwinismo já um pouquinho mais para frente, século XIX, Charles Darwin, todo mundo conhece a história dele, pouco sabe que na verdade ele tentou estudar teologia, não conseguiu. Reprovado, não passou no exame lá, medicina, não conseguiu. Interessante que ele não criou esse negócio não, né? Isso já existia muito antes dele. Ele pegou tudo que existia e elaborou realmente uma teoria, que a gente conhece como teoria da evolução. Todo mundo já viu isso na escola, lá no primário, ginasial, todo mundo está cansado dessa história. Só que Charles Darwin, então, apresentou isso como uma teoria. Ele reconhecia as suas limitações, né? Não era uma ciência comprovada, cabal, não, uma teoria interessante, como há milhares de anos já existia essa teoria. Antes de Cristo já existia essa teoria. Essa teoria tem alguns pressupostos. Bom, na natureza, duas coisas apenas: matéria e energia. Aí mesmo. Está faltando um terceiro elemento aí. E nesse processo todo, a história do Big Bang, e foi então desenvolvendo a vida, veio à existência, eles chamam de geração espontânea, e ela foi evoluindo até chegar em você hoje, né?
onde você está. Bem resumidamente. Charles Darwin então apresentou essa teoria da evolução. Juntando essas duas coisas, na verdade, eu posso dizer que um lado bom do iluminismo foi romper com os dogmas da igreja. A ciência estava travada, engessada. Só que aconteceu uma coisa. Ela ficou condicionada a um novo dogma. Nesse período, foi criada uma regra magna. A gente pode dizer o seguinte: a ciência, um novo postulado, um novo parâmetro para se fazer ciência. A ciência só pode recorrer a causas decorrentes de processos naturais não guiados. Parece um pouco complicado para algumas pessoas isso, para outros estão cansados de ouvir isso. Deixa eu explicar assim de maneira simples, mais simples que eu puder, né, gente? Tem pré-adolescente aqui, senhoras e senhores. A ciência criou um paradigma em que ela não pode recorrer a nenhuma causa que não seja processo natural não guiado. Evolução. A teoria do evolucionismo se tornou o parâmetro total para a ciência. Ah, mas se um cientista estiver fazendo uma pesquisa, evidências, dados, e esses dados mostrarem, apontarem para algo que não ocorreu pelo acaso, mas que necessariamente exigiu um plano, um projeto, um propósito, um design inteligente. Ah, não. A ciência não. Não, mas se os dados estiverem mostrando, não, nós temos um dogma. Então a gente tem que entender que a ciência hoje está dogmatizada. Não são mais os dados científicos, as evidências científicas, que irão determinar os postulados da ciência. Tem um dogma. Da mesma forma que havia na época das trevas, os dogmas da igreja, né? Um dos dogmas é que a Terra estava no centro da onde? Do universo. E quem foi que viu que não estava? Alguém lembra? Quem? Copérnico. Quase morreu, ia para a fogueira, mas negou na hora. Não está não. Deixa quieta essa história, depois a gente vê melhor. Tinha um dogma da igreja que impedia a ciência de se desenvolver. Romperam com isso no iluminismo. Só que depois, junto com o darwinismo, eles se engessaram de novo. Qualquer um que quiser estudar um pouco mais, fazer uma pós-graduação, experimenta fazer uma tese que se apoie em algum processo guiado. Você vai ser reprovado. Você vai perder a sua bolsa até. Você tem que falar o que eles querem ouvir, ponto final. Ah, mas se os dados e as evidências provarem algo diferente, ou pelo menos apontarem para algo diferente, esquece, filho, tem um dogma. Segue isso aí, senão você vai para a fogueira. Meu irmão, nós voltamos para a era das trevas de novo. De uma maneira muito sutil. Isso aconteceu. Isso é fato. Quer a gente queira ou não, isso é fato. Isso é o que norteia, isso é o que controla. Por isso que não tem jeito, os nossos filhos, os nossos netos, nossos sobrinhos, eles irão aprender isso na escola e ponto final. E eles têm que decorar, e eu falo para eles, decora tudinho. Aprende tudo da vida de Darwin, aprende tudo do evolucionismo, faça um bom vestibular, passe no vestibular. Meu irmão, porque senão você vai para a fogueira. Mas eles entram em conflito, porque aqui eles escutam 40 minutos de uma mensagenzinha aqui, né? Professor de escola dominical, pastor, tá? Aí depois eles ficam 5 dias decorando lá, decorando tudo, né? Da biologia, como é que foi, a evolução, os detalhes. Porque senão eles não passam de ano. Não passam no vestibular, não se formam. E aí, meu querido, isso é fato. Não tem como a gente negar esse fato. Na natureza não existe só matéria e energia. Tem um terceiro elemento. Nós vamos falar bastante sobre isso. Semana que vem, eu não sou autoridade no assunto, vou deixar um professor mais capacitado no negócio. O cara é pós-doc no assunto, ele vai falar sobre o DNA. O código da vida. Vai lá com a gente, vai lá assistir. Você tem que ouvir esse grande cientista e ao mesmo tempo cristão mostrar para você um terceiro elemento da vida. Não é só matéria e energia que se junta e cria alguma coisa. Existe o terceiro elemento chamado informação. É esse terceiro elemento que a coisa complica, que a coisa pega. E que agora está acontecendo um retorno, devagar, um rompimento com essa velha escola, e uma nova escola está surgindo, novos cientistas estão rompendo, isso está crescendo progressivamente.
tá? Cientistas estão voltando estão rompendo com esse dogma. A briga é feia. A briga é feia. Mas eles estão rompendo com esse dogma, tá? E eles estão voltando a dizer o seguinte, peraí. A ciência tem mostrado dados que existe uma mente inteligente e há propósito nas coisas e os paradigmas estão mudando e nós vamos ver uma nova época. Essa que é a grande questão. Para você ter uma ideia de como que o que eu estou falando é sério, eu vou mostrar para você aqui uma frase que está publicada, entendeu? De um cientista evolucionista que está preso a esse dogma. Ele admite isso. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eles admitem. Por exemplo, tem um cientista que ele diz assim, no final eu mostro o nome dele. O nome dele é esse aqui, ó, Richard Lewontin. É um biólogo evolucionista. E essa publicação aqui de 1997, presta atenção nas palavras dele. Ele diz assim, olha, nós ficamos do lado da ciência. Nós ficamos. Por quê? Ó, apesar do patente absurdo de algumas de suas construções, ele está admitindo, apesar de seu fracasso para cumprir muitas de suas extravagantes promessas em relação à saúde e à vida, apesar da tolerância da comunidade científica em prol de teorias certamente não comprovadas, porque nós temos um compromisso prévio, um compromisso com o materialismo. É o nome que a gente dá para aquele dogma que engessou a igreja. Nós estamos debaixo de um dogma. No passado era da igreja, agora é do materialismo, ou naturalismo científico. Nós estamos presos a ele, não importa se as evidências mostrarem uma coisa diferente. Nós temos um dogma. Nós não vamos continuar assim porque nós temos, está aqui, ó, um compromisso prévio. Você está vendo? Isso chama-se pressuposto. A ciência tem pressupostos. A pessoa já vai fazer ciência já com pressupostos. Ah, mas nos dados evidências... Não, já tem pressuposto. Ele continua. Um compromisso com o materialismo. Não que os métodos e instituições da ciência, de algum modo, compelem-nos a aceitar uma explicação material dos fenômenos do mundo. Olha o que ele está falando. Mas ao contrário, nós somos forçados. Existe um dogma, uma força. Ele continua. Por nossa prévia adesão ao conceito materialista do universo, a criar um aparato de investigação e um conjunto de conceitos que produzam explicações materialistas. Não importa quão contraditórias, enganosas, mitificadas para os não iniciados. Além disso, para nós o materialismo é absoluto. Não podemos permitir que o pé divino entre por nossa porta. Gente, para mim está claro uma coisa. Um cientista coerente, ele vai dizer o seguinte, você tem muitas evidências na natureza. Tem hora que parece que a coisa surgiu por evolução. Tem hora que parece que alguém planejou. Em última instância, isso é matéria de fé. O cara deposita a fé no evolucionismo. É fé, está claro aqui, ó. É dogmatizado. Muita coisa se contradiz. Não temos explicações para muitas coisas. É fé, gente. Em última instância, é fé. Isso aqui é o que acontece hoje. E quer a gente queira, quer não, é o que nossos filhos vão ter que aprender. Só que a gente precisaria, pelo menos, orientá-los nesse sentido. Filho, lá acontece assim. Isso é fato. Isso está documentado, está registrado. Pesquisa isso aqui, você vai ver esse documento aí, ó, 1987. Ele diz claramente, nós somos forçados, gente. Ah, mas se é evidência mostrar uma outra coisa, não importa, nós estamos presos. Aquela galeria de cientistas do passado, eles não tinham esse dogma. Durante um período eles sofreram na mão do dogma da igreja, né? Mas então por isso que eles podiam fazer ciência e acreditar na existência de um Deus. Hoje se faz ciência e há um conflito com isso. Simplesmente porque houve uma mudança nos paradigmas e tudo mais ao que nós estamos vivendo. Mas tudo bem. Dito isso, essa introdução geral é um tema que nós vamos trabalhar várias semanas. Por que eu disse isso? Porque quando eu leio Gênesis, capítulo de número 1, eu tenho evidências, tá? Razões para crer, tá? Que esse texto não é mítico, esse texto não é uma lenda, esse texto, ele tem peculiaridades, tem, um texto escrito há milhares de anos,
num contexto específico. Só que, meu querido, esse texto tem uma força tremenda. E ele não está contradizendo a ciência que está confusa, a ciência que está vivendo um período de trevas, e que ela precisa se libertar, e está se libertando. E cada vez mais, progressivamente, nós temos visto esta realidade acontecendo, é por isso que estamos com essa pequena conferência que nós iremos fazer na semana que vem, e ao longo dos domingos nós vamos falar sobre isso. Então eu peço que você abra de novo a sua Bíblia, continue com ela aberta aí em Gênesis capítulo 1. Eu vou falar um pouquinho sobre o que nós temos aqui, em que momento em que esse texto foi escrito, qual o propósito dele, e o que realmente nós aprendemos com esta passagem da Bíblia. Diz assim então a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí no verso 3, disse Deus: haja luz. E houve luz. Meu querido, como eu disse para você, há evidências fortes, mesmo na ciência, quando ela se liberta de dogmas e pressupostos, de que a natureza, os processos e nós, fazemos parte de um grande plano, de um grande projeto, de uma mente inteligente, e tudo que nós vemos com os nossos olhos, se não tivermos pressupostos limitantes, nos apontam para isso. Alguém planejou tudo isso. E isso é tão óbvio, gente, é tão lógico, e é tão irracional pensar o contrário. Digamos que você estiver numa praia, e você começa a escavar areia e você encontra um óculos. Coisa bem simples. Você olha esse óculos, o que você pensa? Primeira coisa, esse óculos ele foi planejado, ele foi projetado. Seria a coisa mais irracional do mundo, você olhar algo como isso e dizer assim: não, isso aqui eu acho que foram as forças naturais da natureza. Eu acho que foi um dia tão calor, foi 50 graus, a areia ela cristalizou e virou vidro, né? Depois tinha alguns minérios lá, né? E o calor ele foi formando isso aqui. É quase irracional isso. E eu sou levado a crer pela minha razão, antes até da minha fé, que existe uma mente inteligente que planejou e que projetou tudo que eu vejo com os meus olhos e toco. Que além de matéria e energia, existe informação. A questão é, quem colocou essa informação? Existem muitas possibilidades, existem muitas teorias. Pela minha razão, eu vou procurar aquela que me parece mais coerente. O hinduísmo apresenta o dele, o budismo dele. Eu creio que a natureza revela um Deus maravilhoso. Você conhece aquele salmo? Salmo de número 19. Esse salmo diz assim: os céus proclamam... Alguém lembra? É um salmo tão conhecido a falar de cor, né? Vou lá. Diz assim o salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza, as coisas criadas apontam para esse Deus. Um Deus inteligente, poderoso demais, soberano, maravilhoso. E ao contemplar essa natureza, o texto está dizendo, os céus manifestam, é uma manifestação de Deus. Então, quando eu olho a natureza, as coisas que foram criadas, eu sou levado a contemplar e a me questionar quem planejou isso, quem fez isso, quem? É uma pergunta. Isso a gente chama de revelação geral, ou revelação natural. Está na natureza, está na criação. A obra revela o seu autor, não é assim? Quando você vê um quadro bonito, bem feito, bem pintado, e Evaristo fez um quadro bonito esses dias, né? A gente mostrou aqui, fala assim, nossa, que detalhe, como ele foi detalhista, olha lá, fez a sombra, ele pensou nas mesmas coisas, imaginação, criou. Você é levado a pensar no autor, quando você contempla uma obra. Os céus manifestam a glória de Deus. E aí vem uma pergunta, que ser tão inteligente, tão extraordinário, é esse?
Aí, meu querido, eu digo para você, de todas as religiões e propostas que o homem apresenta, eu não encontrei, pessoalmente, eu tentei várias, viu? Frequentei várias coisas, nada tão compatível, eu vou dizer assim, com essa obra gloriosa que está aí diante de nossos olhos, nada mais compatível com isso do que a Sagrada Escritura, do que a Bíblia. Não existe nada mais, parece que foi o mesmo autor. E essa é a ideia. E eu creio na Bíblia também por causa disso. Parece que quem planejou e projetou e fez tudo isso, parece que é a mesma pessoa que escreveu isso. Eu tenho razões para crer nisso. E o autor da carta aos Hebreus diz para a gente estar preparado para explicar qual a razão da nossa fé. Esse livro, ele é extraordinário. Esse livro, ele não é cheio de lenda, mitos e erros, como muitos dizem, porque não conhecem. Não existe um livro tão concatenado. Se fosse escrito por uma única pessoa numa época, como você tem várias religiões, aquela pessoa ela elaborou, e o homem é capaz de elaborar, ué, não é? Agora nós vamos em dezembro assistir o Star Wars número 7. Né? Quem conhece que é a história de Star Wars? E quem que foi o autor? Quem sabe que criou Star Wars? George Lucas. O cara é um gênio. Ele elaborou uma saga. É uma saga cósmica. Que tem explicações, que tem até uma filosofia e uma religião lá dentro. A força esteja com você, entendeu? Olha, tem gente que segue aquilo como se fosse uma religião. E tem, viu? Você vai ver na véspera lá do lançamento do filme, quanta gente vai aparecer até na televisão, gente vestido de Darth Vader, aquela coisa toda. O homem criou, o homem é capaz de elaborar sagas. A humanidade tem as suas lendas, suas histórias maravilhosas, mitológicas. Tem começo, meio e fim, tem lógica, é inteligente. Quando a gente estuda a história das religiões, não é balela, são coisas assim bem descritas. Desafiam, claro, a nossa capacidade de crer em algumas coisas, mas só que quando eu me deparo com um livro como esse, não existe nada parecido na humanidade como esse livro. Dezenas e dezenas de livros formam uma biblioteca, por isso chama Bíblia. Esses livros estão interligados de uma maneira extraordinária. O autor é o mesmo, mas ele usou pessoas ao longo da história. As evidências da veracidade histórica, dos eventos desse livro, nenhum outro tem. A precisão. As profecias. Um livro como Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, detalhes impressionantes sobre a vinda dele, onde ele ia nascer, a cidade que ele nasceu, o nome, sua vida e sua morte, toda a vida de Jesus escrita num evangelho, num livro, que até eu falei evangelho porque ele é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. 700 anos depois, tudo se cumpre. Foi obra do acaso? São evidências para nós, tão forte, que esse movimento questionador de coisas sobrenaturais entrou na fé, na teologia, e surgiu um grupo chamado Teologia Liberal. Os teólogos liberais, eles eram céticos, eles acreditavam, porque não tem como negar, em todos os eventos da história aqui, os personagens históricos, nada que é mitológico, tudo é histórico, existiram. A cidade está lá, os lugares, os reinos, os povos. É impressionante. E eu fiquei impressionado esses dias estudando sobre um povo que durante muito tempo não havia nenhuma evidência na arqueologia, na história sobre esse povo. E a Bíblia falava desse povo, a Bíblia falava desse povo. E durante muito tempo, céticos combateram a Bíblia dizendo o seguinte: olha, aquele povo, o povo hitita, os heteus. Esse povo não existe nenhuma evidência na história que esse povo existe. Até que, não muito tempo atrás, encontraram uma escavação arqueológica, evidências irrefutáveis falando desse povo. E a Bíblia já falava. Impressionante. O livro de profeta Isaías, ele é tão preciso que alguns autores começaram a questionar. Ele não pode ter sido escrito 700 anos antes de Cristo. Não, isso aí foi escrito muito depois. Esse aí foi escrito depois que os eventos já aconteceram. E esse pessoal começou a questionar. Interessante isso.
E muita gente começou a aderir. Eles dividiram o livro de Isaías em 3 partes. Não era mais um único autor, era o Deutero Isaías. Parte 1, parte 2, parte 3. Porque não pode ter sido escrito há tanto tempo atrás. Seria um milagre. Não, não cremos em milagres. Naturalismo, materialismo, não cremos em milagres. Até que em 1948, descobriram os famosos manuscritos do Mar Morto, pergaminhos do Mar Morto. Dentre as centenas de textos, de manuscritos que encontraram lá, acharam o livro do profeta Isaías. 7 metros de comprimento, pergaminho, enrolado em vasos, lacrados, escondidos em mais de 300 cavernas. Um povo que na verdade eram judeus, que viviam nas cavernas. Eles se isolaram da sociedade, da civilização, eles acreditavam que estavam todos contaminados, e eles viviam só para fazer uma coisa: eles oravam, cantavam e copiavam o texto da Bíblia. E eles tinham um livro antiguíssimo. É nada mais, nada menos do que 1000 anos mais antigo do que a cópia mais antiga que a humanidade tem. Ficou tudo esclarecido pela ciência da arqueologia, da história. Rapaz, esse livro é uma unidade literária. Esse livro realmente, por incrível que pareça, foi o mais preservado de todos. 1000 anos mais velho do que a cópia mais antiga que a humanidade tinha. Desconstruiu totalmente essa teoria. Então, são tantas evidências, são tantas coisas. Nós temos diante de nós um livro extraordinário. E eu vou dizer uma coisa para você: não tem meio termo. O que existe é uma dificuldade de compreensão de alguns pontos, reconheço. Existe realmente assuntos mais difíceis, óbvio, escrito há milhares de anos. Mas, meu irmão, não tem história. Se nós tirarmos uma parte, tudo se desconstrói. Se eu não acredito na existência de alguns personagens aqui na Bíblia, eu não posso acreditar na existência de Jesus Cristo, na história dele. A Bíblia identifica Jesus como o segundo Adão. Toda essa história, essa saga, foi construída de uma forma extraordinária. A vinda do Filho de Deus para esse mundo, o que ele fez por nós, como que tudo aconteceu. E aqui então você tem o início, de uma forma muito resumida, de uma forma muito simples. E quando a gente lê Gênesis capítulo 1, você tem que ter em mente uma coisa: isso não é mito, isso não é lenda, isso é uma narrativa simples. E você tem que lembrar outra coisa: é frustrante ler Gênesis 1, porque a maioria de nós, e muitos que começam a ler a Bíblia, querem ler Gênesis 1, tendo como foco, o que a gente diz assim, qual é o sujeito, né, principal aqui desse texto. O sujeito principal aqui não é o homem. Geralmente você deve ler a Bíblia com essa perspectiva. O sujeito é Deus. Gênesis 1 gira em torno de Deus, não em torno do homem. Ele não tem nenhuma preocupação de explicar, e explicou, sinceramente falando, demais até, detalhou até demais quem ele é, comprovar se ele existe ou não. Ao menos que você, conversando com uma pessoa, está preocupado de provar que você existe. É tão certo que você existe que você não tem essa preocupação. Mas a evidência que nós temos hoje é papel e testemunhos, porque a Bíblia é feita disso, papel e testemunhos, né? Deixa eu perguntar para você a sua idade. Você vai me provar que você tem essa idade? Mulheres aqui, ó, tem problema com idade, né? Me prova que você tem essa idade que você está falando, minha irmãzinha. Aí você vai tirar o que da carteira? RG, é papel. É papel, papel aceita tudo, né? Não, mas aqui está no cartório, está registrado lá, é papel que está lá também. E você vai ficar nessa, papel, aceita tudo, papel. Aí eu pergunto para você, e você fala assim, não, mas eu tenho como provar. Meus pais, isso é testemunha. Tudo se prova na vida com papel, documento, material, nem que seja um vestígio num crime, documento, material e testemunha. As pessoas vão para a cadeia por causa do quê? Documento e testemunha. As pessoas são presas, documento e testemunha. As pessoas ganham causas e perdem causas na justiça, documento e testemunha. Esse livro é feito de duas coisas, documento e testemunha. É isso que é a Bíblia. São registros documentais e testemunhais
que revelam um Deus inteligente. E ele inicia o texto dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A gente tem que entender que o que acontece em Gênesis 1 e 2, sabe a redação? Redação você tem a tese, seria a introdução que tem que ter a sua tese. Desenvolvimento, quem está fazendo vestibular aí, você tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. E a sua tese tem que estar na introdução. Gênesis 1, verso 1 e 2 é a tese. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa primeira parte, esse primeiro verso, na verdade, ele comporta toda a criação, do universo, dos seres humanos e os seres espirituais, tudo que existe, está aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1. É a tese. Deus criou, o sujeito principal é Ele. Deus criou. Aí, vamos ver esse processo. Bom, no primeiro dia foi assim, no segundo dia foi assim, desenvolvimento, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Então você tem um início aqui, um resumo, e que revela muitas coisas para nós. Primeira coisa que esse texto nos revela: no princípio, ou seja, Deus é o início de tudo. A pergunta de criança, que todo adulto não tem coragem de fazer, mas faz no coração: mas antes de Deus, como é que foi? Isso, a gente vai entrar no campo filosófico. Antes de Deus, era Deus, mas só Deus, olha o que você está pensando. Pensa bem, você está dizendo só Deus. É lindo e é maravilhoso quando a gente entende o só Deus. A palavra Deus aqui no hebraico é Elohim. Não vai se assustar com o que eu vou te dizer. Elohim está no plural. Não traduzimos por deuses, para não confundir a cabeça das pessoas. No princípio Deus criou. E aqui você vai ter, eu sei que alguma pessoa mais cética vai assistir essa mensagem de novo, ela vai desligar agora, que eu vou falar. Aqui você já tem a Trindade. Pode desligar a internet agora, porque ele já desistiu de assistir, de continuar assistindo a minha mensagem. Aqui você tem a Trindade. Aqui você tem o Pai. Aqui você tem o Espírito pairando sobre as águas. E você tem o verbo: disse Deus, haja luz. Por que eu estou dizendo isso? O evangelista João, quando iniciou o seu evangelho, você vai saber onde eu vou chegar. Abre lá, João, abre lá. Capítulo 1. O que ele diz? João capítulo 1, verso de número 1. João, interessante. A maneira que João escreveu está totalmente ligado, e não é por acaso, que você tem exatamente a mesma palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí João começa o evangelho dele dizendo o quê? Ele está fazendo uma ligação. Ele está conectando com Gênesis 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Quem estava lá? No princípio, Pai, Filho e o Espírito, estava escrito lá. Pairava sobre as águas. E diz mais assim: ele estava no princípio com Deus, desde o início. Antes de Deus criar qualquer coisa, já existia Pai, Filho e Espírito. Uma família completa, que se completava, que se bastava. E eu não posso dizer só Deus, porque é Deus. Antes de Deus, era Deus. No princípio, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a gente sabe se o verbo está no maiúsculo, porque você sabe quem é. Ele continua dizendo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que for feito se fez. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam, não prevaleceram contra ela. E lá no verso 14, para fechar esse pensamento agora: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, o único que é gerado da mesma natureza do Pai.
Lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai é o design inteligente, o que planeja. O Filho é o que executa. Nada foi feito senão por Ele. Ele é o Verbo. Pelo poder da palavra, haja luz. E algo extraordinário, o Espírito Santo. O texto nos diz que ele pairava. A ideia clara que nós temos aqui, dessa tese inicial, é que durante todo o processo de criação e de sustentação do universo, de todas as coisas inanimadas e animadas, o Espírito Santo é que dá vida. E é exatamente essa a função do Espírito. Não havia vida. O texto nos diz assim, que a terra, porém, estava sem forma e vazia. São duas palavrinhas hebraicas bem interessantes que eu estava estudando. Tohu e bohu. Deserto e desordem. Na verdade, o Espírito então que vem e dá vida. Ele tira aquela condição de deserto e coloca ordem. Isso é vida. É necessário informação, não só matéria e energia. É necessário intervenção. É necessário uma mente inteligente, uma mente que tem poder para fazer, e alguém que doe vida. Porque o grande problema da ciência é esse, é a origem. Nós discutimos e falamos aqui, teve gente que até assustou, mas não tem problema com processos evolutivos. Eu creio na evolução, intraespécie, dentro da espécie. Isso é mutação. Ah, não tem mutação? Não tem mudança? Me diz uma coisa, você que é mãe, dona de casa, filhinho, febre de 40 graus, garganta inflamada. Você foi lá no médico otorrino, ele deu amoxicilina com clavulanato de potássio, 300 miligramas. Ele tomou as 3 vezes essa, na 4ª vez, não funciona. Sabe por que não funciona? Porque a bactéria passou por uma mutação. O que ele faz? Aumenta a dose. Vai para 500 miligramas, 600, até 800 e poucos miligramas. Isso é mutação, gente. Isso é evolução. Isso é adaptação ao ambiente. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu creio nisso. Eu não creio em transmutação. Porque o restante de Gênesis vai dizendo que Deus criou segundo a sua espécie. E a ciência, conforme aquele cientista disse, ela não tem evidência real nenhuma. Entre uma espécie e outra, deveriam haver as espécies transicionais, elas não existem. Os fósseis transicionais, eles não existem. E a Bíblia diz, sabiamente, que Deus criou conforme a sua espécie. As aves, conforme a sua espécie. Darwin foi um gênio. Ele foi na ilha de Galápagos, e ele viu os passarinhos lá, da mesma espécie. Um tinha o nariz de um jeito, o bico, né? E o outro, o bico de outro jeito. E ele percebeu que aquele desenvolveu, passou por uma mutação. Não vejo problema nisso. Nem forma nenhuma. Nós nos adaptamos ao meio ambiente. E passamos por um processo de evolução. Nossa, se alguém pegar só isso agora, já pensou na internet, alguém editar e colocar isso, ó, o pastor evolucionista. Mas não de transmutação. Segundo a sua espécie, ela permanece. Muitas coisas mudam no organismo no vivo. Adaptação. Partes podem deixar de funcionar. Novas partes podem realmente se adaptar, se desenvolver. Isso é mutação. Isso é evolução dentro de cada espécie. Eu creio nisso. Não tem problema nenhum nisso. O problema é a transmutação. Isso não dá para crer. Nem cientificamente falando. E nem pela Bíblia. Pela minha fé. Deus, que é o sujeito principal aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. Estava lá no princípio, criou Deus os céus e a terra. Todos os seres. Tudo que Deus criou está aqui nessa tese principal. E ela foi se desenvolvendo. E continua, não só foi, mas continua sendo sustentada pelo Pai. Muitos e muitos textos reforçam isso. A lógica reforça isso. Quem tem poder de dar vida? E a Bíblia diz que quem dá é quem tira.
o Espírito de Deus, que pairava, é Ele que age, é Ele que intervém, é Ele que faz a vida brotar. E é lindo, quando você começa a ver, não é um livro científico, tá? São narrativas, muito simples, mas eu acho lindo quando ele começa a descrever a natureza. Diz assim, por exemplo, você vê o verso de número 1, produz a terra ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim fez. A terra então produziu relva, ervas davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Agora, Deus é que sustentou, criou, sustentou e continua sustentando e dando vida a todas as coisas. Porque é Ele que dá e é Ele que tira. Então aqui, meu querido, o Espírito Santo, claramente, na obra da criação, é o que faz aquilo que a ciência nunca vai descobrir. É aquele que dá vida e tira a vida. A grande crise deles é essa. É tão certo que o darwinismo está passando, já está numa terceira edição, neodarwinismo, pós-neodarwinismo, e está... Porque eles chegaram à conclusão que não dá mais para sustentar, que a vida surgiu do nada. Muitos cientistas já estão questionando essa geração espontânea. Porque o problema é esse, quem deu essa vida? Eles não acham evidência. O início, o start. Tem até algumas explicações interessantes, mas não vai. Então começou a se estudar o seguinte, uma outra possibilidade. Que essa vida veio de fora. Veio do alto, mas não o espírito. Pode ter sido um meteoro. Por isso que mandaram agora uma sonda grudar no meteoro para ver se acha uma bactéria. Eles têm que achar alguma coisa. Essa vida tem que vir de algum lugar, nem que seja do espaço, do diabo que o parta, mas eles têm que achar esse negócio, porque não tem, entendeu? O problema é a origem. E eu, na minha razão, fecho com muitas coisas da ciência, não vejo contradição nenhuma, só vejo ele procurando algo que eles nunca vão encontrar. Que quem dá vida, quem dá o start, quem faz com que uma semente brote na terra, estou falando no início da vida, quem soprou, né, o fôlego da vida em nós, e tira essa vida, ainda que quimicamente eu possa explicar, né, quando a vida, um dia aquele que já dizia assim, na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Você sabe o que é isso? Isso é biogênese. Biogênese é o seguinte, uma vida não pode surgir espontaneamente, ela tem que vir de outra, e de outra, e de outra. Bom, o problema continua. E a origem? Onde foi a primeira? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Mas o start inicial? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra sem forma e vazia, e o Espírito pairava. Essa presença do Espírito até hoje é que sustenta a vida e que nos dá a vida. E aí depois ele começa a discorrer sobre os dias em que o Verbo, o próprio Cristo, intervém e traz, haja luz. Primeiro dia, segundo dia, e Deus como objeto, o sujeito principal aqui da frase, Deus olha, Deus contempla, e a Bíblia diz, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e no sétimo dia ele descansa. Conversamos um pouquinho hoje pela manhã, os pormenores, tem muitas variações, eu dou risada dessas variações, porque eu acho bom demais. A coisa é tão lógica e tão óbvia, que tem até muitas possibilidades. Alguns dizem assim, mas dias literais, nós vimos a possibilidade de eras. Alguma linha diz dias literais, mas passaram-se eras entre uma e ela. Veja bem, para preparar o ambiente, para as aves, para os animais virem e habitarem, Deus colocou a semente, precisou crescer. Quanto tempo demora para crescer uma sequoia? Mas um pinheirinho aqui, um pinheirinho aqui, sabe quanto tempo dura esse pinheirinho aqui, cipreste italiano?
O nome dele original é Sempervivus, no latim. 1000 anos. Não tem problema nenhum. Passaram-se eras. Se foi dia literal e passou era, se não foi dia literal, já são os pormenores de uma narrativa simples, que não era o propósito científico, nem havia capacidade para se compreender muitas coisas, mas é impressionante. Quando ele fala porção seca, está no singular. Ela iniciou seca, mas depois houve a separação. E a gente na ciência explica lá, a Pangeia, né? Não é isso que a gente viu hoje aqui? E depois divide. Tudo se encaixa. Mas a gente não pode ficar muito neurótico de ter que comprovar cientificamente. Cada palavrinha que está aqui, você vai pirar. Vai pirar. Porque envolve muitas outras coisas. O propósito do autor é o que há de mais importante, não do leitor. Eu não posso tirar coisas de um texto que ele não queria me falar. É o mesmo que você lê uma carta, o namorado está terminando o namoro, e você, não, eu acho que ele está aqui. Não, está claro, o propósito do autor. O propósito do autor é importante. O propósito do autor não era provar que ele existia. Ele pressupõe que ele existe. Então a gente diz que Gênesis 1 é pressuposicionalista. Por quê? Porque ele começa dizendo, no princípio criou Deus. Mas quem Deus? Não, filho. Pressupõe que ele existe. Gênesis 1 é frustrante. Sabe por quê? Porque ele não foi escrito para provar que Deus existe. Ele só é escrito para dizer para você uma coisa, filho. Foi Deus que fez. E Ele que faz. E é Ele que sustenta. E é Ele que governa. E é Ele que é o Senhor. E todo esse primeiro capítulo gira em torno dele, que é o objeto, o sujeito principal da oração. Deus fez, Deus criou, Deus sustentou, Deus contemplou, e Deus disse, é muito bom esse negócio aqui, todos os dias, até que o último ele descansa. E quais as implicações quando eu vejo algo como isso? São muitas, meus irmãos. Esse Deus maravilhoso que fez, ele fez com algum propósito. No princípio, antes dele fazer tudo, ele vivia num relacionamento pleno, maravilhoso. A família de Deus vem antes de tudo. Quando ele faz, qual o propósito? Relacionamento. Se eu vou falar assim, qual a aplicação de Gênesis 1? Deus criou com propósito. E qual o propósito? Relacionamento. Ele criou esse mundo, me colocou aqui, eu e você, para nos relacionarmos com Ele. É evidente que o tempo não permite e a proposta não permite. Mas esse relacionamento é possível. Esse relacionamento é acessível. Esse relacionamento só existe porque no princípio Deus criou. E me colocou, e colocou você aqui. E esse Pai, Filho e Espírito Santo, Ele planejou e preparou uma forma de você ter acesso a Ele e se relacionar com Ele. E eu não tenho dúvida que esse é o maior propósito. Tudo para a glória dEle, até o próprio relacionamento. Mas agora você tem a graça, a bênção de Deus, de se aproximar desse Deus que é inteligente, que é maravilhoso, criativo, e se relacionar com Ele, porque Ele, além de tudo, é amoroso. Ele fez isso, colocou o homem, e o homem governar. Pena que o homem não está governando, né? Ele está, parece a nossa, como é que eu vou falar, para não falar? A nossa política, a nossa economia, o nosso país. Nós desgovernamos. Mas assim mesmo, Ele não abandonou a nós. Ele enviou o seu Filho para nos resgatar, para proporcionar um relacionamento real. E tudo só foi possível porque no princípio Deus criou. Eu quero fechar com você lembrando que a palavra bará, que é a palavra criar, é trazer a existência do nada. Ela não é usada toda hora. Ela vai ser usada quando Deus cria o homem. Ela é usada lá na tese. No princípio Deus criou. Trazer a existência do nada. Não geração espontânea. Uma mente inteligente. E depois quando vai criar o homem novamente, essa palavra é usada. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Se Deus trouxe vida do nada, se Deus pode pôr ordem onde há desordem, tá?
Como a Bíblia diz, é um vazio, um caos, e Deus traz ordem, vida, o que Deus não pode fazer. Que situação que Deus não pode mudar. Que intervenção que você e eu precisamos nessa vida agora, real. Esse Deus que pega a desordem, o vazio e transforma, dá vida. Ele pode entrar na desordem da minha e da sua vida. Borru torru, né? Sem forma e sem vida. O deserto e a desordem. É característica do Espírito de Deus, trazer vida no deserto. E trazer ordem para quando nós estamos com a nossa, aqui dentro, em desordem. Esse Deus é real. Feche seus olhos, vamos falar com Ele. É uma matéria de fé, No fim vai ser uma questão de fé. Ou eu decido não crer, ou eu decido crer. Evidência você tem para as duas coisas. É uma questão de decisão, deliberadamente. Ou você decide crer, ou você decide não crer. Feche seus olhos e vamos falar com Deus, enquanto os irmãos vêm à frente. Ó Deus, eu vejo na Tua palavra algo extraordinário. Um relato milenar, simples, mas tão profundo, Senhor. Que eu creio ser a resposta para muitas perguntas. E eu creio que muitos ainda não descobriram. Eu tenho razões para crer, apesar de eu decidir crer. É possível que alguém decida não crer, rejeite. Como a Tua palavra nos fala em muitos textos, que o homem rejeita o fato da existência de Deus no seu coração. É um conflito interno, é uma luta. Parte de nós quer crer, parte de nós não quer crer. O Senhor abençoe Teu povo essa noite. E nos ajude, Senhor, nesse tema, a contemplar a Tua majestade, a crer no impossível, e a viver, Senhor, na dependência desse Deus poderoso, que transforma o deserto e a desordem, trazendo vida, ordem, paz. Que possamos sair daqui essa noite com essa paz, com a Tua presença na nossa vida, na nossa casa. Olha, ó Deus, pela casa de cada um aqui essa noite, onde há deserto e desordem. O Senhor traga vida, Senhor. Para o coração de cada um aqui essa noite, onde há deserto e desordem, que o Senhor traga vida. Esse mesmo Espírito, ó Deus, que pairava sobre as águas, possa agir, Senhor, operar, aplicar, Senhor, essas verdades, trazendo vida para nosso coração, transformando a nossa realidade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.